A paz do Senhor, meus irmãos, maravilha nós estarmos aqui nesta quarta-feira para juntos passarmos esses momentos aqui agradáveis na presença do Senhor. Hoje, 14 de agosto de 2024, nós estaremos realizando a nossa aula de número 202 e agora o assunto, o tema é o milênio, as questões que nós temos divulgado para a nossa pauta de hoje, todas elas dizem respeito ao milênio. Também as seguintes, ou as próximas aulas, não é? As próximas lives, também abordarão este tema, também abordarão este assunto. Importante lembrar que nós realizamos estas aulas ao vivo com transmissão pelo Instagram CETADB, toda quarta-feira, salvo algumas exceções, porém anunciada, e também disponibilizamos a íntegra desta aula no nosso canal CETADB no YouTube no dia seguinte. Então, na quinta-feira, no caso, hoje, quarta-feira, dia 14, não é? Já estará disponível também no nosso canal CETADB no YouTube. E certamente aqueles irmãos e irmãs que não têm, não é? Nós temos, mas que ficam aguardando a publicação da aula ali no nosso canal no YouTube para que também possam ter a condição, né, o privilégio de estar assistindo, participando da aula também e com isso ser edificado, não é, pelo ensino proposto através da pauta que a gente sempre divulga aí para os irmãos. Pastor Ciro, a paz do Senhor, conte a benção. Paz do Senhor, pastor Alex, tudo bem? Tudo em ordem, meu filho, na benção, só vitória. Vamos avançando, né? Chegamos na correria aqui, estávamos num compromisso ali, inclusive com o pastor Acioli, depois da jubilação dele. Ele fez uma santa convocação para os obreiros do campo aqui, os dirigentes de congregação, e pediu que eu estivesse também junto lá, e nós estivemos lá até alguns minutos atrás. E cheguei aqui, mas foi o tempo. Olha aí que o tempo de deixar ajeitado, mas antes de sair eu já tinha arrumado tudo aqui. Enfim, tá tudo no jeito, para a glória de Deus. E a temperatura, como tá aí? Rapaz, a temperatura aqui, pastor, eu vou até ligar aqui o celular para atualizar para ti, mas eu vou dizer, pelo que eu percebi lá fora, deve estar agora uns 13 graus. 13. Eu imagino que por aí, uns 13. Vamos ver aqui, vai atualizar. 15 graus. Aqui não está muito diferente, não. 15. Quantos graus? Mas aqui 15 graus para nós já está tranquilo, né? Quantos graus está dentro? 15 graus 15 aqui graus? para nós já está tudo em casa. Vamos ver aqui, ó. Niterói, Rio de Janeiro. Aqui nós aí, 18, estamos aí, com 19. Então, 18. Aqui marcou 18. 18. Mas agora, por esses dias, a temperatura sobe. Final de semana aqui já vai estar beirando para 30 graus. O gelo pior já passou, né? O gelo pior já foi. Graças a Deus. Está na benção. Tem quem gosta de frio, mas esse camarada não sou eu. Pois é. É isso aí. Aqui tem feito um frio. Tá vindo. Eu deixei meio aberto aqui, porque para não ficar tudo. Mas tá vindo um vento aqui. Rapaz, não, aqui tá tranquilo. Eu tô perto aqui da o porta. Local aqui. onde nós estávamos reunidos agora ali era um lugar aberto, apesar de ser coberto, mas era aberto, né? E tranquilo. Aqui a gente já está acostumado, né, com essa coisa aí, está acostumado. Aí quando a gente vai para o norte, para o nordeste, o pessoal fala, e aí, pastor, está sofrendo muito? Eu falei, não, meu filho, a gente já está bem ambientado. Vocês aí estão sempre no frio aí, né? Aqui é sempre a temperatura, alguns graus mais baixa do que aí no Rio de Janeiro, com certeza. E aí tem uma serração, né? Eu lembro que uma vez eu estava aí, né? A gente não enxergava nada. Aqui baixo o nevoeiro esfria. Muito bem, os nossos irmãos já estão conosco aqui do Maranhão, da Paraíba. A paz do Senhor, quem está dizendo aqui? O irmão Carlos, a Cíntia, paz a todos. Amém. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Cada um dos irmãos para a nossa aula de número 202. O professor Leonardo Luiz, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Davi de Jesus, esse é 2 vezes de Jesus. A paz do Senhor, pastor. Duplamente de Jesus. Mateus Silva, boa noite na paz do Senhor. Receba aí a nossa saudação. Wellington, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. E amém. O Tiago, a paz do Senhor. Ivaldo Silva, paz do Senhor. O Jorge Souza também, manda um abraço aqui para Parnaíba, no Piauí. Parnaíba, nós temos um grande núcleo lá na igreja do pastor José. Uma bênção, os nossos irmãos sintam-se aí abraçados, não é? Em nome de Jesus.
A paz do Senhor aí aos irmãos. Muito bem, todos são muito bem-vindos para a nossa aula de número 202. O Carlos Henrique também, a paz do Senhor. Enfim, os nossos irmãos de norte a sul, de leste a oeste, dos extremos do nosso Brasil e também de outras partes, né? Olha aí, o Sandro Salles também é coordenador de um núcleo nosso lá em Fortaleza, no Ceará. Deus Sandro abençoe Salles. nosso companheiro, presbítero Daniel Santos, também, a paz do Senhor. Bacabal, no Maranhão. Muito bem, Ricardo, Deus abençoe você. O pastor Rivelino é de São José dos Campos. Sinta-se abraçado, pastor Rivelino, toda a sua família, em Cristo Jesus. Mas nós vamos lá, meu pastor, dando já prosseguimento aqui, porque nós temos vários temas hoje na nossa pauta, todas, né? Todos eles ligados ao milênio. Milênio. Olha aí, Daniel Santos de Palmas, Mantena, Minas Gerais, a paz do Senhor. Adeir Oliveira, sejam muito bem-vindos. Recife, olha aí, orando no Recife e ouvindo a nossa live. Isso é muita bênção, meu irmão. Glória a Deus. A primeira questão, pastor Ciro, aqui da nossa pauta de hoje, é todas as questões, né, vinculadas e ligadas ao milênio. A igreja do milênio estará visível ou invisível para reinar com Cristo? É a primeira questão que nós temos na nossa pauta de hoje. Bom, nós já falamos várias vezes sobre o milênio, né? E é bom sempre fazer uma rápida recapitulação. Uma abordagem geral sobre o assunto, porque sempre chegam pessoas novas, né? Então, o nosso posicionamento, só para deixar bem claro, nós somos pré-milenistas, né? Pré-milenistas, porque, para quem não sabe, existem pelo menos 4 escolas que estudam o chamado milenarismo, né? Que é uma doutrina bíblica, baseada, sobretudo, no que diz lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 7. Ali o termo 1000 anos aparece 6 vezes, mas ali é apenas o lugar onde aparece os 1000 anos de maneira expressa. Existem outras passagens que tratam do milênio, no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Ezequiel, que nós sabemos que são passagens que tratam do milênio, porque não tem como você encaixar em nenhum outro período. Por exemplo, Isaías fala de uma nova ordem que haverá na Terra, só que continuará havendo morte. Então, isso não se refere, evidentemente, a quando Deus fizer novos céus, nova terra, porque quando Deus fizer novos céus, nova terra, não vai ter morte. E também não se encaixa hoje, porque hoje nós não temos essa nova ordem. Essa nova ordem é somente quando Cristo reinar. Então, nós entendemos que Isaías, aquelas profecias que estão no capítulo 2, no capítulo 65, e também Ezequiel, a partir do capítulo 40, e outros pormenores que nós encontramos em outros profetas. E também, no Novo Testamento, nós temos textos que se referem ao milênio. Não de maneira expressa, falando do milênio propriamente, dos 1000 anos, mas é de fato uma abordagem sobre o milênio. Bom, posto isto, né, é importante, então, mencionar qual é a nossa posição do ponto de vista da escola que nós abraçamos como assembleianos e pentecostais, que é o pré-milenismo, mas é o pré-milenismo conhecido como pré-milenismo dispensacionalista, porque nós temos o chamado pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico porque nos primeiros séculos havia na igreja primitiva o chamado quiliasmo, a doutrina do quiliasmo, que era um milenarismo incipiente, né? Em que se cria, né, no milênio, mas não havia todos os desdobramentos que ao longo do tempo foram surgindo, a questão também do tribulacionismo, que é uma sistematização tardia. Então, o pré-milenismo dispensacionalista, ele abarca também o chamado pré-tribulacionismo. Ou seja, nós cremos que Jesus
vem antes do milênio e também vem antes dos 7 anos do período tribulacional. Já os irmãos que são pré-milenaristas, chamados históricos, eles geralmente são pós-tribulacionistas. E aí as outras escolas são o amilenismo e o pós-milenismo, que também são muito parecidas, que não creem no milênio literal. Os amilenistas costumam reclamar de que esse termo não se aplica a eles, porque na verdade eles creem no milênio, então eles não são amilenistas, porque esse A aí tem a função de negar, não é? De negação. Então, amilenistas seriam aqueles que não creem no milênio. Mas de fato se aplica a eles porque eles não creem no milênio literal, um período de 1000 anos. Eles creem que o milênio é um termo lá em Apocalipse, um termo figurado, né? Simbólico, que se aplica a um período de tempo indeterminado, desde a morte de Jesus até a sua volta. Então, essa é uma construção teológica que eles fazem. Eles, inclusive, quando leem o livro de Apocalipse, eles encaixam todo o assunto profético de Apocalipse em grupos de 7, né? 7 sets. E aí, eles, quando chegam, por exemplo, no capítulo 20, eles fazem uma recapitulação e afirmam que o capítulo 20 não trata da segunda vinda, trata da primeira vinda, né? Então aí o diabo, na verdade, não é que ele será preso, ele já foi preso. Então é uma construção que a gente sabe que é baseada é fundamentada, né? Por assim dizer, entre aspas, numa base frágil, porque trabalha com uma construção. Por exemplo, quando se menciona lá a respeito das duas ressurreições, eles dizem que a primeira ressurreição é simbólica, enquanto que a segunda é literal. Veja que isso é uma anomalia do ponto de vista hermenêutico, porque ou as duas ressurreições são literais, físicas, ou elas são espirituais. Não tem como você espiritualizar uma vinda e deixar a outra como uma... espiritualizar a primeira ressurreição, digo, como se fosse simbólica e a outra como literal. Bom, então, posto isto mais uma vez, então vamos só responder aqui já a pergunta: a igreja do milênio estará visível ou invisível para reinar com Cristo? Dentro da nossa perspectiva, que nós cremos que honra as Escrituras, o milênio, ele terá, na verdade, 2 grupos de povos. Evidentemente que a igreja vai participar, porque a igreja vai estar reinando com Cristo. A igreja vai estar com Cristo. Se Cristo vai reinar, e ele vai reinar, isso aí não se discute, não é? Ele vai reinar. Claro que os irmãos que são de outra escola, eles dizem que Cristo, a partir da sua vinda, ele vai reinar para sempre. Não vai haver um reino literal na terra. Mas a Bíblia tem várias menções ao reino na terra. E o próprio Senhor Jesus não tirou dos seus discípulos, que eram israelitas, essa esperança. Quando os discípulos, por exemplo, perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus não disse para eles: olha, esqueça esse negócio de milênio, porque isso aí acabou, não tem mais milênio. Não. Jesus falou que isso aí pertence ao Pai, né? É o Pai que determina todas as coisas. Ele disse que não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, se o Pai estabeleceu, e Jesus falou que estabeleceu, e ele, em nenhum momento, ele tirou dos seus discípulos, que eram israelitas, esta esperança, então nós podemos também crer que Jesus afirmou que o milênio, a restauração do reino literal na terra, é algo que vai acontecer, como está lá em Isaías e como também está em Ezequiel. Então, haverá 2 povos na terra. Haverá a igreja
que vai reinar com Cristo, porque Cristo vai estar na terra, a igreja vai estar com ele. E haverá também os povos naturais, porque haverá povos naturais. Então, veja, haverá dois tipos de povo no milênio: a igreja glorificada e os povos naturais. Qual o propósito do milênio, não é? Para a gente entender bem essa questão. Cumprir as promessas de Deus referentes ao Israel étnico. Porque, embora a igreja participe do reino de Cristo na terra, o povo protagonista, do ponto de vista dos povos naturais, nesse período, será Israel. É o que nós lemos em Ezequiel, nos capítulos 40 a 48. Ali a gente vê claramente que Deus vai estabelecer o reino, haverá um templo, novamente, o templo que é descrito lá em Ezequiel. Então não há dúvida nenhuma de que haverá um milênio na terra. Aí, então, será, na verdade, um reino visível. Esse reino é visível. Cristo vai estar reinando. É algo difícil de nós compreendermos, mas vai ser um reino, do ponto de vista natural. Mas o irmão pergunta se a igreja vai estar visível. A igreja glorificada, ela estará numa outra dimensão, evidentemente. Mas, se houver a necessidade de uma cooperação, de alguma participação. Interação, né? Interação, exatamente, era essa palavra que eu queria usar. Se houver a necessidade de uma interação, ela é possível, até porque nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus. A Bíblia diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, que a igreja nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Se nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus, Jesus, quando ressuscitou, ele interagiu com seus discípulos. Ele não tinha necessidade de comer, ele não precisava comer, mas ele comeu justamente para demonstrar que era ele mesmo, que não era um espírito, mas era ele mesmo. Então, nós vemos aí que o reino será visível e a igreja poderá estar visível. Nós não sabemos ainda, na verdade, não temos os pormenores de como será este reino. O fato é que nós vamos reinar com Cristo. E a igreja, claro, ela vai estar numa outra dimensão, ela vai estar glorificada, mas ela vai ter o seu corpo. Ela vai ter o seu corpo porque, na verdade, nós não vamos perder o nosso corpo. Quando nós formos glorificados, nós vamos continuar tendo o nosso corpo, só que é um corpo transformado, um corpo glorificado, né? Se não houvesse necessidade de interagir, eu penso até que não haveria necessidade também de ressurreição. Nós poderíamos continuar na condição meramente imaterial, mas Deus faz questão de que os mortos em Cristo ressuscitem e os vivos também tenham seus corpos transformados. Aquilo que é mortal se reveste da imortalidade, diz a Bíblia, justamente para que esses corpos, nessa nova dimensão, possam também participar do reino. O texto de Apocalipse 20 é muito claro também com respeito aos mártires do período tribulacional, de que eles vão ressuscitar e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, eu respondo que a igreja no milênio estará visível. Não sei se vai estar o tempo todo visível, interagindo, né? Participando, cooperando o tempo todo, mas ela vai estar visível porque o corpo é visível. Claro que é um corpo semelhante ao de Jesus, que também, quando ele ressuscitou, não estava mais sujeito às leis da física, né? Jesus atravessava portas fechadas, Jesus desaparecia aqui e aparecia em outro lugar, só que ele comeu para dar a demonstração de que era ele mesmo, não que ele necessitasse de fato de comida para esse corpo transformado, glorificado, né? Então são mistérios também que nós vamos esperar para ver como será, mas o que a Bíblia nos diz, o que nós podemos, assim, como a gente costuma dizer, né, lançar luz sobre essa questão, é isso que nós acabamos de mencionar. Muito bem, pastor. Aí, a questão seguinte, na verdade, ela vai
dar condições para um aprofundamento já numa questão que você introduziu. A questão 2 diz assim, ó, no milênio serão só salvos glorificados ou teremos salvos glorificados e povos naturais? Ou seja, só salvos e ou a mescla de ambos. Então, é nesse sentido que você já comentou. Eu acho, pastor, que de repente ficaria bom se você repisasse, né? Acho que é o termo mais correto, é repisasse, a questão de quem são os povos naturais, porque há uma dúvida muito recorrente nesse sentido, do tipo assim, se os ímpios vão morrer lá no período tribulacional, no final do período tribulacional e tal, e a igreja vai ter sido arrebatada, quem são os povos naturais que vão estar no milênio? Eu acho que esse aspecto é importante frisar, porque ele também vai auxiliar na completude dessa resposta aqui. O termo que o irmão usou aí foi muito bom, repisar, né? Isso. E não reprisar, né? Isso. Tem uma diferença. Porque repisar, claro, eu vou repetir alguma coisa, mas eu vou acrescentar novos pontos, isso, novas ênfases, né? Porque repisar tem a ver justamente com a ênfase, né? Então, veja, como nós já dissemos, haverá 2 grupos de povos no milênio. Os salvos glorificados e os povos naturais. Vamos identificar, então, esses 2 grupos. Os povos, os salvos, que estarão glorificados, eu creio que não é difícil de compreender, porque a igreja será arrebatada antes do milênio. E no arrebatamento, a Bíblia é muito clara, né? Iremos ao encontro do Senhor nos ares e tal, e seremos glorificados, porque o texto que eu já citei, que é 1 Coríntios 15, 50 a 55, deixa muito claro que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, e mais adiante diz que o que é mortal se reveste da imortalidade, o que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, porque também, no mesmo texto, diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, significa que nós vamos ser glorificados. Nós, a igreja arrebatada, seja os mortos em Cristo, que vão ressuscitar e vão ser transformados e glorificados, seja os vivos, salvos, que também vão ser transformados, vão ser glorificados, formaremos um grupo só, iremos ao encontro nos ares, estaremos, diz a Bíblia, para sempre com o Senhor. Se vamos estar para sempre com o Senhor, quando ele voltar para pisar na terra e estabelecer o milênio, nós viremos com ele, porque Apocalipse 19 também deixa claro isso, que nós viremos com o Senhor, nós voltaremos com ele. Então, nós viremos com o Senhor. Então, isso está muito claro. Agora, os povos naturais, que talvez seja assim, que haja maior dificuldade, porque muitos acham que ao final do período tribulacional, dos 7 anos, não vai ter mais ninguém vivo na Terra. Não é isso que a Bíblia diz. Claro, vai morrer muita gente. Quando você lê sobre os selos, sobre as trombetas, sobre as taças, e uma hora morre a terça parte, outra hora morre e é afetada 1/3, 1/4. Veja, são detalhes que vão mostrando uma progressão dos juízos e, claro, vai restar ao fim do período tribulacional um grupo reduzido em relação à população mundial. Desse grupo reduzido que chega no fim do período tribulacional, ainda vai haver a batalha do Armagedon, vai morrer muitos inimigos de Israel e inimigos do Senhor ali também nessa batalha conhecida como Batalha do Armagedon, que é a última batalha liderada pelo próprio Anticristo, que já vai estar dentro do território de Israel e vai querer destruir completamente Israel. Mas o Senhor vai preservar um remanescente israelita, diz a Bíblia. A profecia de Apocalipse 12 menciona isso, que haverá um remanescente, um grupo pequeno em relação, claro, à grande população também de israelitas. Muitos vão morrer,
mas um grupo vai ser preservado, justamente esse grupo de israelitas que vai ingressar no milênio para ser um povo protagonista do milênio. Mas não vai haver só israelitas no milênio, vai haver também outros povos. Agora, esses outros povos, alguém pergunta, como que poderão haver outros povos se aqueles que receberam o sinal da besta vão ser mortos? Ou melhor, aqueles que não receberam o sinal da besta vão ser mortos pelo anticristo. E aqueles que receberam o sinal da besta, consequentemente, estarão condenados, porque aceitaram o sinal da besta. Esse é um raciocínio simples que alguém faz. Mas quando você estuda com mais profundidade o livro de Apocalipse, você vai ver que nem todos receberão o sinal da besta. Claro, em 7 anos, o anticristo vai fazer um grande estrago, mas vai haver também resistência. Haverá resistência. Ele fará guerra aos santos, evidentemente, de maneira especial, mas haverá também outros grupos que não vão aceitar esse domínio do anticristo. Até mesmo se a gente pensar numa nação, às vezes o governo tem uma posição oficial contra Israel, mas não quer dizer que toda a população está endossando aquilo. Então, isso fica claro no chamado julgamento das nações. O julgamento das nações, ou também julgamento dos gentios, que é mencionado em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Ali não é uma parábola, ali é um ensinamento pelo qual Jesus diz que quando ele vier, quando o Senhor vier em poder e grande glória, ele vai se assentar no seu trono e ele vai separar as nações como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ali ele vai fazer um julgamento pelo qual as ovelhas que estão à sua direita vão receber ali uma sentença ali pela qual elas vão ser absolvidas e elas vão ingressar no reino. Elas vão ingressar no reino. Fica claro pelo contexto, porque Jesus está voltando em glória, não é o julgamento final, porque o juízo final é só depois do milênio. Então, quando Cristo voltar, ele vai fazer esse julgamento. Está claro que ele vai reunir as nações, porque isso também está lá no livro do profeta Joel. Multidões no vale da decisão. É um julgamento que o Senhor fará com as nações. E ele vai separar as nações, o texto é muito claro ali, como o pastor. A gente poderia até ler, pastor? Claro. Porque esse texto é importante. Se o irmão puder aí nos ajudar, por gentileza, nessa leitura, que é o texto de Mateus capítulo 25, 31 em diante. Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas. Olha como, só um minutinho, pastor. Olha como o texto é claro. Jesus vem na sua glória, ou seja, a sua vinda em poder e grande glória. E ele se assenta no trono. Agora, quando Jesus vier em poder e grande glória, claro, ele vai pisar aqui na terra. O texto bíblico é claro, Zacarias capítulo 14, seus pés estarão sobre o monte no Monte das Oliveiras, né? Seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e ele vai se assentar para julgar. Agora, veja que o versículo 32 diz: todas as nações serão reunidas em sua presença. Então, é um julgamento de nações, mas veja, se está falando de nações, é porque isso tem a ver com o posicionamento dessas nações. Então, não é que é um julgamento individual, um julgamento pelo qual a determinada nação tem um posicionamento, como, por exemplo, hoje o Brasil, devido às suas políticas, ele se alinha com determinados países. Então, tudo à esquerda. Esse alinhamento... Tudo à esquerda.
Tudo à Então, esquerda. e o texto aí também diz que é a esquerda, né? Então, veja, esse alinhamento é um alinhamento da nação, é um alinhamento de acordo com aqueles que estão governando nesse momento. Agora, não quer dizer que todas as pessoas do Brasil têm a mesma posição. Então, isso que é importante ser observado. É, na verdade, um julgamento relacionado com os representantes oficiais da nação. Mas veja, dentre os sobreviventes, o Senhor que conhece a todos, ele vai, evidentemente, fazer o julgamento, porque esse julgamento, na verdade, é importante observar, antes do irmão continuar a leitura, que ele não está levando em consideração a questão se a pessoa creu em Jesus ou não. Nesse caso, não. O critério do julgamento vai ser mencionado aí na sequência. Qual é o critério? É o tratamento dispensado a Israel. Porque Israel, aí, todo esse contexto é judaico. Então, está claro que os irmãos que são mencionados aí são justamente o remanescente israelita. O remanescente israelita. Isso está de acordo com a profecia de Romanos. Você ler lá Romanos, Paulo fala disso. Capítulos 9 a 11. Apocalipse 12 também fala desse remanescente. Mas vamos continuar a leitura. 32 em diante, por gentileza. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à direita, ovelhas à direita, Pois é. mas os bodes à esquerda. As ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Fica bem fixado esse conceito aí, né? Pois é. Então dirá o rei, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos, aqueles que estão à direita, responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede demos de beber, ou que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirás: em verdade vos digo que, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à esquerda, ou seja, os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, ou seja, também para aqueles que estão à esquerda, né? Pois é. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes, ou seja, aqueles que estão à esquerda, para o tormento eterno, mas os justos, aqueles que estão à direita, para a vida eterna. Bom, então aqui nós temos, na verdade, a resposta com respeito aos povos naturais. Estes que recebem, estes que estarão à direita e vão receber essa sentença, né, favorável: olha, vinde, benditos de meu Pai, possui com herança o reino e tal. O reino que está prometido é o milênio, né? Então, irão estes para o gozo eterno, no sentido de que eles, claro, vão ingressar no milênio. Eles, a partir daquele julgamento, evidentemente, a porta da salvação, a porta da graça, está aberta para eles. Aqueles que estão vivos. Claro que dentre eles, aqueles que já tinham entregado a sua vida a Jesus, e aqueles que, dentro desse critério estabelecido, não tiverem feito mal a Israel
evidentemente, eles vão ter oportunidade, eles vão ser poupados, eles vão ser absolvidos. Porque os outros que estão à esquerda, claramente, eles se posicionaram de maneira clara, objetiva, contra o povo de Israel, eles se aliaram ao anticristo. Porque nem todos vão estar fazendo parte do exército do anticristo. Claro, aqueles que estiverem fazendo parte do exército do anticristo, eles terão morrido na batalha do Armagedon. Mas há pessoas que exercem posição política, outras que exercem posição na área do direito e assim por diante. Ou seja, todas essas pessoas que tiverem se colocado nessa posição ao lado do anticristo e contrário, nesse caso, a Israel, porque tudo isso se encaixa com o que está lá em Apocalipse. Essa passagem de Mateus 25, essa profecia, é usada aí uma linguagem, claro, simbólica, mas toda essa profecia que está em Mateus 25, 31 a 46, ela se encaixa com o que está lá entre o capítulo 19 e 11 de Apocalipse até o capítulo 20, versículo 7, né? Porque ali começa o milênio, mas entre essas duas, entre a vinda de Jesus e o milênio, haverá alguns acontecimentos. Jesus desce, ele põe fim ao período tribulacional, ele vence o anticristo e o falso profeta na batalha do Armagedon. O exército do anticristo, eles são mortos, os homens que estão ali na guerra, na batalha propriamente dita, eles são mortos. E aí o diabo é preso. E nesse ínterim, nesse momento entre a vinda do Senhor e o milênio que está prestes a ser estabelecido, vai acontecer esse julgamento aí, o julgamento das nações, também conhecido como julgamento dos gentios. Os povos que forem poupados dentro desse critério, porque fica muito claro, aqueles que fazem bem a Israel, aqueles que não querem o mal de Israel, os pequeninos irmãos aí dessa passagem, eles vão ingressar no milênio como povos naturais ao lado de Israel. Israel vai ter o seu protagonismo, conforme Ezequiel explica muito bem entre os capítulos 40 a 48. Ali você tem a descrição do milênio, qual será o papel de Israel no milênio, o que vai acontecer na terra no milênio, em Jerusalém propriamente, o que acontecerá. Ali a Bíblia menciona aquelas profecias sobre a revitalização ali ao redor do templo, atingindo até o Mar Morto ali, a região do Arabá, que vai florescer ali, diz a Bíblia, em volta. Então, tudo isso vai acontecer porque está na palavra de Deus, nós cremos. Então, os povos naturais serão formados por Israel, que é o povo protagonista, e por essas nações, esses povos dentre as nações que serão absolvidas nesse julgamento dos gentios. Então, eu creio que dá para entender, né, o que nós quisemos explicar aí sobre os dois grupos de povos que haverá no milênio. Os povos, a igreja glorificada, claro, que vai estar com Cristo, e os povos naturais serão formados por Israel, que tem um protagonismo, o tribunal de Cristo, que o irmão perguntou aí, claro, vai ficar por outra ocasião, mas o tribunal de Cristo é antes do período tribulacional, porque é no arrebatamento, né? E não é um tribunal para entrar no milênio, não, é um tribunal para efeito de galardão. Tá certo, pastor Alex? Maravilha! Deu para lançar a luz aí, né? Com certeza. Nós vamos ter ainda uma outra questão que vai ajudar ainda mais a respeito dessa questão, mas por hora nós vamos nessa aqui, ó. As pessoas morrerão no milênio, e neste caso, se morrem, não é? A alma e o espírito irão para onde? Então, aí eu vou pedir a gentileza para o irmão para ler um outro texto, por gentileza. Desculpa da redundância. Não, vamos lá. A gentileza. Isaías 65, versículo 20. Isaías 65. Tem uma Fernanda, a aula vai ficar gravada, viu? Aqui e depois também lá no canal do CETAD e no YouTube.
amanhã vai para lá. Vai estar disponível lá também. Vamos lá. Isaías 65, verso 20 diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, nem porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Eu vou ler de novo porque eu me embaralhei aqui, eu deixei o óculos, não sei nem aonde. Mas vamos lá. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, esse versículo é um versículo que nós sempre lemos, ele é recorrente, porque Isaías 65, você vê pela descrição que ele está falando de uma nova ordem. Uma nova ordem, e você percebe que não só no capítulo 65, mas em outras partes, o capítulo 2 de Isaías, por exemplo, menciona que Deus vai tirar a ferocidade dos animais, né? O lobo habitará com o cordeiro, o menino vai brincar lá também com um animal feroz e tal. Ou seja, tudo mostra que haverá uma nova ordem. Agora, esse versículo é um versículo muito importante, é um versículo emblemático, porque ele menciona três coisas importantes. Veja, a primeira coisa que você percebe que vai haver no milênio é longevidade. Hoje, a pessoa vive aí, a Bíblia diz, né, que o máximo que nós podemos viver é 60 anos. E se alguém chega a 70, o melhor deles é enfado e cansaço, né? Claro que isso aí é uma maneira da Bíblia mencionar como nós estamos sofrendo os efeitos deletérios do pecado. Claro que não é uma regra geral. Alguns vivem mais, outros vivem menos. Mas nós sofremos os efeitos deletérios do pecado. Não tem jeito. Todos nós estamos morrendo aos poucos, né? A verdade é essa. Células vão morrendo, a gente vai perdendo a vitalidade. E isso aí é algo que acontece gradativamente. Agora, no milênio, veja, um primeiro ponto que se destaca é a longevidade, porque diz, não haverá mais nela criança de poucos dias. Aqui está falando da cidade, né? Onde a nossa morada no milênio, né? O lugar onde estaremos na terra propriamente. Veja, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Então, o que a Bíblia quer dizer com isso? Que a longevidade será algo tão evidente que alguém com 100 anos vai ter, assim, uma vitalidade como se fosse uma criança ainda. Um pré-adolescente, por exemplo, mesmo já tendo 100 anos, porque as pessoas vão viver muito tempo. Então, a longevidade vai ser uma das bênçãos que estarão presentes no milênio. Agora, outra coisa que vai estar presente no milênio, a despeito de haver longevidade, diz que o menino morrerá de 100 anos. Então, haverá morte. Haverá morte. Ou seja, o menino, no caso aí, quem morrer de 100 anos, no caso, terá morrido, digamos assim. Claro que a gente percebe que é uma maneira de referir-se à longevidade, não é? Mas é como se a pessoa, ao morrer aos 100 anos, estaria morrendo ainda na infância. É como se a infância ela pudesse ser até os 100 anos, porque haverá longevidade. Então, quem morrer, o texto está dizendo que haverá morte. Então, quem morrer nessa fase até os 100 anos, terá morrido ainda na infância. Agora, aí vem o terceiro ponto importante, porque tudo se encaixa. O pecado, né? Porém, o menino porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Se alguém que morre aos 100 anos ainda terá morrido, digamos, na infância, ou seja, no início da vida ainda, aquele que morrer sendo um pecador, desobedecendo a Deus, não é? Veja, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ele vai morrer e
o pecado dele não estará impune. É isso que a Bíblia quer dizer, né? O pecador não será contemplado com as bênçãos do milênio, como a própria longevidade. Então haverá morte no milênio. Então, respondendo objetivamente, se as pessoas morreram no milênio, veja, a morte não vai ser uma regra, porque vai haver longevidade. Mas está previsto que haverá morte, porque as pessoas no milênio não serão imortais. Os povos naturais. Preste bem atenção que nós explicamos nas outras respostas que haverá dois grupos de povos. A igreja glorificada, é claro, ela já estará revestida da imortalidade. Não haverá morte para a igreja nesse período. Não haverá nunca mais morte, na verdade, para aqueles que forem arrebatados, né? Agora, os povos naturais, aí é outra coisa. Os povos naturais, eles, claro, eles vão passar por esse período do milênio e eles têm que se manter fiéis a Cristo. Aqueles que se mantiverem fiéis, aqueles que foram fiéis a Deus, porque o critério para obter a salvação é o mesmo, é pela graça. A Bíblia diz hoje, pela graça sois salvos, por meio da fé. No milênio, a mesma coisa. Embora as pessoas que serão poupadas ou absolvidas, elas ingressem com esse status, vamos dizer assim, já de salvos, mas elas têm que perseverar. E outra coisa, haverá outros, veja, em milênio, em 1000 anos, vai nascer muita gente no milênio. Então, essas pessoas que vão nascer também dentro do milênio, elas precisam crer em Cristo, elas não vão ser automaticamente salvas. Cristo vai estar reinando, mas a Bíblia deixa claro que nem todos, só pelo fato de passarem pelo milênio, estarão salvos, porque depois do milênio o diabo ainda vai enganar muita gente. O texto de Apocalipse mostra isso, que haverá ainda, o diabo ainda vai enganar muita gente. Então, nós precisamos entender bem isso e, passando para a outra parte da pergunta, então, primeira resposta, haverá morte no milênio. Agora, o irmão pergunta, se houver morte, morrendo, né? Considerando que uma pessoa possa morrer, a pergunta é nesse sentido. Para onde que vai? O espírito irão para onde? Veja, a Bíblia deixa claro que no milênio, durante o milênio, o estado intermediário ainda existe. Porque lá no juízo final, após o milênio, a Bíblia diz que o Hades dará os seus mortos. Ora, o que é o Hades, senão o lugar intermediário para onde vão os ímpios? Então, o Hades continuará existindo, durante o milênio. Então, se alguém morrer no milênio e, porventura, morrer condenado, é evidente que essa pessoa, o seu corpo vai ficar na terra e a parte imaterial, porque a morte é a separação entre a morte é a separação entre a parte material e a parte imaterial. Então, quem morrer durante o milênio e for, no caso, alguém que se rebelou contra Deus, claro que a parte imaterial, espírito e alma, que são inseparáveis na morte, então não é que a alma vai para um lugar, o espírito vai para outro. Não. Espírito e alma constituem o homem interior. É a parte imaterial. Essa parte imaterial, no caso do pecador, aquele que morreu nos seus pecados, vai para o Hades. E aí, a Bíblia é clara ao dizer que o Hades dará os seus mortos. Agora, irmão Ciro, alguém poderá perguntar, e o salvo que morrer no milênio? Quando que ele vai ressuscitar? Bom, primeiro que nós não podemos afirmar de maneira dogmática que o salvo poderá morrer no milênio. Porque aqui o texto fala do pecador de 100 anos, né? Então tem uma ênfase sobre o pecador. Então é possível que durante o milênio o Senhor preserve em vida todos aqueles que se mantiverem fiéis, já que haverá longevidade, Deus poderá permitir que o salvo mantenha-se vivo até o fim do milênio. Mas se algum vier a morrer,
nós não podemos ser dogmáticos quanto a isso, porque de fato a Bíblia não tem um texto claro sobre isso, não tem um texto claro sobre isso, mas se porventura, como a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia, se porventura algum salvo vier a morrer dentro do período do milênio, é evidente que ele terá de ressuscitar. Ah, irmão Ciro, então haverá aí uma terceira ressurreição? Veja, ressurreição na Bíblia, nós já explicamos aqui, a ressurreição, quando nós falamos da ressurreição do ponto de vista escatológico, ela não é um evento em si, ela é uma modalidade, ela é uma ordem, ela é um tipo. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, é a ressurreição da vida. Não importa quando ocorrer essa ressurreição, é a ressurreição dos salvos. E a segunda ressurreição, esta é aquela que vai acontecer para o juízo final. No juízo final, quem ressuscita ali, para aquele julgamento, são os ímpios. São os ímpios. Os salvos, a Bíblia menciona algumas dessas etapas da primeira ressurreição, começando com o próprio Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo, ele inaugurou esta modalidade, esta ordem chamada primeira ressurreição. Depois, no arrebatamento, vai acontecer também a ressurreição dos mortos em Cristo. As duas testemunhas que morrem e ressuscitam dentro do período tribulacional, elas também, evidentemente, fazem parte dessa primeira ressurreição. E a Bíblia menciona também os mártires do período tribulacional, aqueles que terão sido degolados, diz lá Apocalipse capítulo 20, pelo anticristo, também ressuscitam e fazem parte dessa modalidade. E eu acrescento aí, como a Bíblia análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia, se houver algum morto em Cristo dentro do milênio, é evidente que se a pessoa morre ali, ela terá que ressuscitar em algum momento. Mas quando? A Bíblia não diz. Mas ela faz parte da primeira ressurreição. Se faz parte da primeira ressurreição, ela não pode ressuscitar junto com aqueles que fazem parte da segunda ressurreição. Porque a segunda ressurreição, o texto é claro, ao dizer que é a ressurreição daqueles que não terão revivido para reinar com Cristo por 1000 anos. Por quê? Porque são os ímpios que ressuscitam por ocasião do juízo final. Então, esses que ressuscitam por ocasião do juízo final são os ímpios. Os salvos, eles vão ressuscitar em algum momento antes disso, para, claro, formar parte com todo o povo de Deus, que aí sim Deus fará novos céus, nova terra, não é? Quando houver o juízo final, evidentemente, ali todo o povo de Deus já estará reunido. Todo o povo de Deus está dando uma mensagem aqui para mim. Está tudo bem aí, né? Está tudo certo. Tá. Aqui para mim entrou um aviso que às 23 horas vai entrar no período de descanso. Sabe de nada não, inocente. Não, entrou um aviso aqui, o negócio da Apple, que não sei se... É o aviso da Apple, porque aqui o meu... Eu não sei que programação é essa aqui. Quando vai para 23 horas, entra a mensagem que vai desligar o celular. Aí eu cancelo. Mais ou menos do sistema operacional. Mas isso é de um tempo para cá, de uma dessas atualizações aí do Instagram que começou esse negócio. Mas amém. Então amém, é isso, pastor. Mas então aqui... a questão é essa, né? Haverá morte no milênio. Então eu fiz aí uma exposição, claro, com base naquilo que a gente tem como uma explicação à luz da analogia geral da Bíblia. A gente não tem um texto para sermos dogmáticos. Olha, os salvos... Primeiro que a gente não sabe nem se os salvos vão de fato morrer. Os salvos dentre os povos naturais. Porque haverá longevidade. E essa longevidade poderá contemplar todo o período milenial, né? Se porventura houver a morte dos salvos, claro que esses salvos, eles vão ter que ressuscitar em algum momento antes do juízo final. Porque eles também não vão participar do juízo final na qualidade de réus, né? Porque a igreja não entra em juízo. Jesus foi claro dizer, né? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida, né? Então,
Eu creio que é isso, pastor X. Está resolvido, As horas pastor. passam depressa. Deixa eu só dar um esclarecimento aqui. Eu removi um moço aqui do nosso vídeo ao vivo. Primeiro porque eu achei ele muito deselegante e mal educado. Eu percebi. Ele ficou insistindo numa colocação que milênio não é reino, que milênio não é reino, que milênio não é reino. Ele ficou repetindo aquilo ali até que eu me enfadei dele e removi ele do vídeo. E o próximo passo, que acabar a live, eu vou bloquear ele. Mas é só para tirar uma dúvida, porque alguém pode ter ficado, viu ali e não houve resposta. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4, diz assim, ó, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal da besta na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, viveram e reinaram. Há uma vida, há um reino e há um rei. Aí vamos avançar aqui para o verso de número 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Que o moço deselegante, ele deve ser amilenista, e aí não comunga da mesma fé que nós e não crê da mesma maneira como cremos. E aí é como diz o pastor Rivelino, é um mostradinho. Eu removi ele do vídeo e está entrando as mensagens ali que ele está insistindo nesse negócio. E o próximo passo eu vou bloquear ele. Mas é um reino, porque há um rei e há súditos. E a igreja estará reinando. Os textos que li deixam muito claro isso. Só um esclarecimento, irmãos. Isso não é censura, né? Porque, veja bem, a nossa live, ela é aberta. Nós poderíamos, por exemplo, tirar os comentários. Porque atrapalha quem está falando, né? Então, se ficar entrando mensagem de alguém que está contestando e querendo atrapalhar, tumultuar, porque tira a atenção dos irmãos que estão querendo prestar atenção na nossa aula, a gente poderia simplesmente tirar o comentário. Só que a gente não quer tirar o comentário, por quê? Porque a gente dá essa oportunidade dos irmãos fazerem perguntas para a gente poder captar essas perguntas e formar novas pautas de aulas. Isso, inclusive, é importante mencionar que todas as perguntas que entraram, inclusive a do Almostradinho, está aqui, eu dou print aqui na hora, eu dou print e depois eu relaciono essas perguntas que vão entrar na pauta nas próximas aulas, não é? Com certeza. Os irmãos não ficarão sem resposta. Agora, quem entrar numa live dessa tem que ter disciplina, tem que saber que é uma aula. Então, educação. Quando o professor está dando aula, você não vai ficar o tempo... Educação. O rapaz faltou com educação. Aí eu já removi logo, porque também... se eu que estou aqui, que não estou respondendo, já perdi a paciência com o abençoado, imagina o pastor Ciro, que está ali pensando na resposta e vendo o abençoado ficar repetindo, porque ele repetiu umas mais de 10 vezes, com certeza, a mesma coisa. Eu li todos os comentários que ele fez, né? Porque por eu fazer live também, eu estou desenvolvendo essa capacidade de falar e ler ao mesmo tempo. E às vezes a gente para assim, dá vontade de responder, mas aí eu lembro que a nossa dinâmica aqui não é essa. A gente deixa para... Mas é complicado também. Às vezes você vai dar atenção para uma pessoa, você fica muito tempo ali e acaba, na verdade, que você foge, né, do assunto. Com certeza. Então, mas os irmãos fiquem certos que todas as perguntas que são feitas aqui, até comentários que são feitos, que às vezes não são perguntas, aqueles que fazem sabem disso, porque as que são perguntas eu registro na pauta. E elas vão entrar na sequência que são feitas. Alguns comentários que os irmãos fazem, amanhã, não faço isso hoje, porque eu sou um vaso de barro e eu acordo 5h30 da manhã, 5h30 da manhã todos os dias. Então, eu amanhã, eu mando a mensagem, eu dou um retorno, eu respondo, eu confirmo. Às vezes, os irmãos fazem ali uma observação, esperam uma coisa, eu confirmo. Às vezes, eu só faço indicação de uma outra aula onde nós já tratamos do assunto para lançar mais luz. Ninguém fica sem resposta, irmãos. O pastor Hermes, ninguém. Eu sei que eu não trabalho tanto quanto o irmão, mas ultimamente eu estou ganhando do irmão pelo menos na hora. Depois eu vou contar para o irmão por quê. Mas eu agora estou tendo que acordar 5 horas todo dia. Olha aí. Aí depois eu te conto o mistério aí. Pronto. Pelo menos no horário eu estou ganhando, mas claro que o irmão trabalha muito mais que eu. Eu estou acordando 5h30 da manhã, mas é por uma boa causa.
Mas Eu vamos lá. também. Pois bem, então, meus irmãos, veja só, nós paramos aqui na pauta que está divulgada, não é? Na nossa aula de número 202, nós paramos nessa questão. Então, para a próxima, já vai seguir as que estão ali que ainda não foram respondidas. Então, eu vou dizer aqui, ó, os ímpios que não receberão a marca da besta vão entrar no milênio? Olha só. Outra questão, no milênio, estaremos na terra, considerando nós igreja arrebatada? Outra questão, no milênio, além da igreja, haverá anjos na terra? Porque já foi dito aqui que além da igreja, que vai estar glorificada, haverão os povos naturais. Mas a pergunta é essa. No milênio, além da igreja, haverá anjos na terra? Além dessas aqui, nós vamos acrescentar outras. E já no domingo, estaremos divulgando a pauta da nossa aula da próxima quarta-feira, que certamente, desde já, contamos com a sua participação, não é, para que a aula possa ser ainda mais atraente e envolvente e com riqueza de conteúdo para que os irmãos cresçam na graça e no conhecimento de Jesus, o Nazareno. Pastor Ciro, as considerações finais está contigo. Amém, pastor. Deus abençoe. Então, só aproveitando para dizer aos irmãos também que quem desejar se aprofundar nessas questões tem o nosso curso, né? Perguntas escatológicas, que é o curso CETADB, que na verdade, ele se baseia em 101, né? 101 perguntas. Aqui. E claro, olha aí, boa parte delas são sobre o milênio. Então, os irmãos quiserem maiores pormenores e por escrito e fazer um curso também e tornarem-se aí, o pastor Ercos tem divulgado, né? Tornarem-se também especialistas, né, em escatologia, este curso é recomendável. Tá aí, é só tirar um print da tela e depois nos chamar. Se você acessar o nosso site, vai ter ali o linkzinho para acessar no WhatsApp. Pode mandar e-mail, pode já acessar direto no WhatsApp. Esse WhatsApp que está divulgado aí é o da secretaria, que só atende horário comercial, né, com respostas. O irmão Eric, ele sempre está respondendo no horário de expediente comercial, mas certamente, conforme eu já disse aqui, ninguém fica sem resposta, meu irmão. Aqui é CETADB. Todos têm resposta. Não é? A gente responde o povo. Com certeza, ninguém fica no vácuo. Essa é a realidade do nosso trabalho. Nós nos esforçamos, né? Nos empenhamos para podermos realizar o trabalho dessa forma, porque entendemos, né? Entendemos que é assim. Irmão Milton, a sua pergunta está registrada. A marca da besta é o chip ou o decreto dominical? Olha só. Nós vamos responder essa questão nas lives que virão, com certeza. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, todos os que estiveram presentes conosco aqui. Uma honra tê-los com a gente. E nós ficamos aqui sempre à disposição. Pode nos chamar, não é, pelos contatos que estão nos nossos sites, nas redes sociais. Se você é aluno da escola, quando você abre um dos livros do curso, tem aí também os nossos contatos, que não são poucos, não é? Olha só, são vários os números, porém, o número que está divulgado no nosso site e tal é o contato principal, 99814-9696, DDD 43. Você certamente terá o atendimento do Eric nesse número, vai ser uma bênção. Pastor Ciro, Deus abençoe você, a sua casa. Estaremos juntos novamente na próxima quarta-feira, em nome de Jesus. O Senhor vos abençoe na paz do Senhor. Amém.